Olá, professores. Cá estamos de novo, uma conversa, iniciando um novo diálogo, né? Essa semana eu tenho refletido muito sobre a situação de exclusão. Eu acho que é uma constante na nossa vida, tá pensando na questão da desigualdade e, de certa forma, a gente está vendo que esse processo está se acirrando nesse momento. É desigualdade social, um processo de exclusão que talvez aconteça de forma cultural, e é algo que nos inquieta, né? E eu quero criar hoje um diálogo com vocês, vinculando um pouco daquilo que está proposto no currículo paulista para a área de humanas, vinculado à proposta de estudo da Lei 10.639. Eu acho que a frase que dá abertura ao currículo de humanas, permitam-me ler, é: o saber histórico na sala de aula tem se caracterizado por um duplo movimento. De um lado, tenta-se compreender aspectos do presente por meio do passado. De outro, busca-se reelaborar a história a partir de novos questionamentos. Com tal processo, pretende-se contribuir para a construção das identidades dos diferentes grupos que constituem a sociedade. E essa diversidade, né, que permeia a sociedade, que nos faz pensar o foco pedagógico que deve ser dado ao se trazer o currículo de história para a discussão. É interessante que a gente compreenda esse processo, né, desde a construção da BNCC, a seleção das 10 competências, as competências específicas da área, as competências do componente curricular, e entender como que esse processo de transição é dado dos anos iniciais para o ciclo 2, anos finais, e agora com essa discussão sendo elaborada para o ensino médio. A gente tem nos anos iniciais um movimento que parte da experiência, né, do aluno. Esse é o pressuposto, o conhecimento que esse aluno tem do particular para o geral. E a gente tem uma alteração significativa naquilo que é tradicionalmente aprendido nos quartos e quintos anos, né? Coisas que nós tínhamos como conteúdos dos anos finais, eles vêm agora, eles se articulam e começam a ser discutidos nos anos iniciais. Então, temas como o surgimento dos seres humanos, nomadismo, que eram típicos da discussão no sexto ano, eles passam para o quarto e quinto anos. Nesse mesmo movimento, a gente vê que, mantendo essa linha de transição dos anos iniciais para os anos finais, a gente vê que são destacadas duas competências específicas, que há um acréscimo à BNCC. Porque você não pode excluir nada que está na BNCC, mas você pode incluir, você pode melhorá-la, você pode alimentar essa discussão de forma que contemple alguns itens que você acha que deveriam ser mais particularizados, mais detalhados. Então, nós temos uma oitava competência, que é compreender a história e a cultura africana, afro-brasileira, imigrante e indígena, bem como suas contribuições para o desenvolvimento social, cultural, econômico, científico, tecnológico e político, e tratar com equidade as diferentes culturas. Se você pega a habilidade do quinto ano envolvida, você vai ver lá que a habilidade é reconhecer e respeitar a diversidade humana, criar e desenvolver projetos de combate ao preconceito no âmbito escolar e ou na comunidade, promovendo a empatia e a inclusão. Então, os conteúdos atitudinais vinculados à noção de alteridade, de diversidade, eles estão muito presentes nessa linha transitória entre os ciclos, e é algo que vai ser mantido para o ensino médio. Quando a gente se debruça sobre a Lei 10.639, a gente vê, no seu artigo 26A, ele coloca que os conteúdos referentes à cultura e à história afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. A Lei 11.645, ela traz
uma nova leitura disso, uma nova redação, colocando que nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Olhando para essa inclusão, a gente se pergunta, mas enfim, o que queremos dizer com o termo relações étnico-raciais ao pensarmos em projetos, políticas e práticas voltados para a implementação dessas leis, enquanto uma alteração da Lei 9394 de 96, da LDB. E principalmente diante desse novo cenário que se forma em nossas escolas, quais práticas de ensino adotar em sala de aula? Que tipo de abordagem utilizar? É válido elaborar projetos envolvendo as diferentes culturas existentes na unidade escolar? Primeiro ponto que a gente tem que pensar quando se fala de currículo. É necessário trazer a experiência social que os alunos têm como indivíduos. Isso faz parte do métier, faz parte da prática do professor. Porque uma prática pedagógica reflexiva e crítica não é aquela que tem como base somente a transferência de conhecimento através de uma abordagem unilateral, mas é a que, segundo Freire, cria possibilidades para a produção e a construção do conhecimento. Dessa forma, o que é essencial garantir nos nossos planos de aula? Primeiro, trabalhar a educação das relações étnicos-raciais, trazendo para a sala de aula todos os conteúdos sobre a história e cultura africana e afro-brasileiro. E é para discutir um pouquinho disso, como que isso se dá no cotidiano escolar, que a gente vai parar um pouco para estar refletindo. No espaço escolar, haja o uso pedagógico das experiências culturais dos alunos. Porque a partir dessas experiências, desse conhecimento que o aluno traz, é que nós vamos conseguir construir o conhecimento formal e científico, tá? Então, ao estabelecer relações, essas conexões entre os conteúdos trabalhados e a vida diária dos estudantes, a gente consegue que isso ganhe contextualização e significado nesse processo de aprendizagem. Criando um clima favorável para a socialização dos alunos, então, na prática, no planejamento de aula, a gente tem que pensar nesse clima favorável para a socialização, né? Para que a gente consiga se atentar às características pessoais, etárias, socioculturais e étnicas, relacionando-as aos processos de construção do conhecimento. É essencial trabalhar a expressão das singularidades, né, promovendo uma cultura geral inclusiva para todos e que todos vejam suas culturas refletidas na escolaridade com igualdade de oportunidades. Se enxergar no currículo, então, é essencial. Romper com o eurocentrismo do currículo. Essa proposta já foi desencadeada, a gente tem uma competência baseada nisso e a gente tem uma proposta de situação de aprendizagem que formalmente rompe com aquele posicionamento eurocentrista que a história tinha e dá uma visão, dá um olhar sobre a história da África, sobre a história dos indígenas, inclui essas pautas nos nossos conteúdos. A realidade mais próxima, cotidiana, as vivências dos estudantes serão um ponto de partida na construção do conhecimento, ampliando posteriormente as análises, os enfoques para outras informações. E é essencial sempre garantir o desenvolvimento dos conteúdos atitudinais, porque ao promover essas atividades pedagógicas, nós propiciamos o conviver e o aprender com as diferenças. Repensar as práticas e rituais pedagógicos cotidianos, os nossos rituais cotidianos, para que eles não sejam uma expressão do racismo, da discriminação e do preconceito. Expressar nas produções escolares o Brasil que somos genética e culturalmente, trabalhando a educação das relações étnico-raciais ao inserir no currículo escolar a história da África e dos afro-brasileiros e dos indígenas. Uma
boa premissa, um bom ponto de partida para se trabalhar isso é a elaboração de projetos pedagógicos mais comprometidos com a melhoria da qualidade de vida de todos. Criar projetos que realmente sejam vinculados à apropriação do conhecimento, mas também ao desenvolvimento de conteúdos atitudinais, de empatia, de solidariedade, de respeito à diversidade, isso se torna muito premente na sociedade, visto experiências que nós vivenciamos, visto experiência que nós assistimos, que de certa forma estão criando um abismo, né? Uma falta de diálogo entre as pessoas. E em todos os passos a gente tem que pensar no ser humano que a gente quer, no aluno que a gente quer, na sociedade que a gente quer construir. Então, trabalhar a história e a cultura africana e afro-brasileira e indígena deve ser conteúdo multidisciplinar durante o ano letivo todo. Essa estratégia pedagógica ela deve ser diária, para que se traga esse respeito ao pertencimento sociocultural e étnico-racial dos estudantes. A gente não deve ver como data comemorativa, ou então no mês de novembro eu vou ter um mês, o Dia da Consciência Negra, e é nesse dia que eu vou dar um olhar, vou dar um foco para a minha prática pedagógica e vou desencadear um projeto cuja culminância é uma atividade, um evento que se torna perdido numa ação que, na verdade, deveria ser cotidiana. Então, essa pauta ela deve ser inserida no plano político-pedagógico da escola, no projeto político-pedagógico da escola, deve fazer parte da rotina dos conteúdos e das propostas de desenvolvimento dos planos de aula. E um plano com ações claras, objetivos e eficientes para superar as situações de discriminação e racismo ainda presentes no universo escolar. Existem várias possibilidades de diálogo nas disciplinas, respeitando-se todas as premissas de cada disciplina, todos os conteúdos que devem ser desenvolvidos em cada disciplina, as habilidades que devem ser contempladas nas disciplinas. Mas eu posso citar, por exemplo, a arte. Compreender a arte como cultura, identificando e reconhecendo as concepções estéticas africanas como referenciais que poderão auxiliar na construção de novas percepções e sobre a real identidade brasileira. Em língua estrangeira, conexões com símbolos culturais e políticos de outros continentes como instrumento de cidadania, ampliando o acesso às experiências culturais e históricas africanas. Matemática, reconhecer e valorizar os diversos saberes matemáticos que são construídos por diversos povos ou culturas, levando em conta sua visão de mundo. Em educação física, práticas corporais advindas das variadas manifestações culturais, valorizando-as como patrimônio cultural e respeitando os diferentes grupos étnicos e sociais. Ciências, aprendizado de conceitos e a construção de conhecimentos com base científica que levem à reflexão sobre preconceitos, estereótipos e discriminações advindas do senso comum sobre os seres humanos na Terra e suas relações. Português, respeitar a diversidade cultural brasileira por meio de reconhecimento das heranças linguísticas africanas, seus discursos históricos, culturais, códigos e símbolos. E geografia, a diversidade sociocultural brasileira numa perspectiva geográfica, compreender que o território brasileiro e africano foram e continuam sendo espaços produzidos pelas relações sociais estabelecidas, gerando desigualdades e contradições. E falando em desigualdade e contradições, aqui reforça o discurso a importância de por que inserir esses conteúdos no currículo. Vamos nos basear em estatísticas, pesquisas e estudos que comprovam. A escola brasileira tem ainda um caráter excludente. Com sua estrutura rígida, encontra-se inadequada à população negra e pobre. O acesso e a permanência bem-sucedida na escola varia de acordo com a raça e com a etnia. As trajetórias escolares dos negros se apresentam bem mais acidentadas do que as percorridas pelos estudantes brancos. E reconhecendo o processo historicamente construído, o que nós temos de fato, a educação era negada aos escravos, a exclusão escolar da população negra foi oficializada,
Houve a construção de um nacionalismo brasileiro, de uma nação branca, ocidental e cristã. A escola silenciou sobre as tradições culturais africanas, consolidando o eurocentrismo. A cultura negra e seus elementos não entraram na escola por meio dos currículos e preconizou-se o mito da democracia racial brasileira. Eu acho que essa discussão, né, ela não se finda em momento nenhum. O reconhecimento de que existe um mito, de que há uma democracia racial brasileira, acaba gerando uma situação, um fosso social que é muito maior do que metade da população brasileira acredita que realmente é. Porque a negação de que existe uma situação de exclusão na sociedade brasileira é o primeiro passo para manter essa exclusão. E eu acredito piamente que a escola ela tem um papel essencial para diminuir essa exclusão. Que é através da inserção no mundo cultural. Trazer essa pauta em forma de projetos, trazer essa pauta para os alunos, adequando as habilidades, de forma que contemple, com certeza vai fazer com que a sociedade crie um movimento de empatia e de escuta que é essencial hoje em dia para que a gente garanta que a gestão democrática, o processo democrático, ele seja estabilizado. Com duas frases do Milton Santos, duas análises que são muito ricas e muito próximas nos tempos atuais. Por causa dessa geopolítica que se instalou, proposta pelos economistas e imposta pela mídia, o centro do mundo hoje não é o homem, é o dinheiro. Isso abriu espaço para qualquer forma de barbárie, pela qual a gente deixa morrer crianças, velhos e adultos tranquilamente. A força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos, quando apenas consegue identificar o que os separa e não o que os une.